Olá, criança, tudo bem com você? Eu sou a professora Marina, estamos aqui para mais uma aula e hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Nós vamos aprender um pouco sobre verbete. Você já ouviu essa expressão? Olha só, essa criancinha aqui, olha o que ela está pensando. Verbete, verbete, verbete. O que será isso? E você, sabe o que é um verbete? Você já se deparou lendo um texto, o qual existe palavras que você não conhece? E surge a dúvida ali, o que será o significado dessa palavra? Que palavra é essa que eu nunca ouvi ou que eu já ouvi, mas eu não sei o significado? Como você faz para identificar o significado dessa palavra? Muitos devem ter dito assim, eu pergunto para a professora, né? E quando você não está na sala de aula, o que você faz? Ah, muito bem! Você procura o dicionário, né? Você procura o significado dela. Então, essas palavras que nós procuramos o significado dela, nós chamamos elas de verbete. E nós vamos estudar um pouco sobre isso na nossa aula de hoje, como localizar, onde eles estão e algumas características desse gênero textual. Mas antes, eu quero te convidar a assistir um vídeo bem legal comigo. Como você faz para descobrir o sentido de uma palavra ou saber mais a respeito de um tema? Antigamente, para que as pessoas pudessem pesquisar alguns assuntos, elas recorriam às enciclopédias impressas, que costumavam ser grandes, grossas e eram separadas por área do conhecimento ou em ordem alfabética. A informação científica foi por muito tempo reduzida a poucas pessoas. A organização da enciclopédia, que são aquelas obras de consulta que apresentam ao leitor informações gerais, mas significativas, organizadas em verbetes, foi uma das primeiras tentativas de oferecer um conjunto de conhecimento de diversas áreas, de uma forma simples e breve. Seu objetivo é ampliar os conhecimentos do leitor sobre o texto que aborda, divulgando a ciência para o público sem conhecimento. Hoje em dia, isso mudou. Temos a facilidade de encontrar os mesmos conteúdos na internet. Mas vocês conhecem o gênero textual verbete? É um texto que tem por finalidade informar ao leitor sobre o significado de uma palavra. Eles são organizados segundo a ordem alfabética e contêm subdivisões. Ele pode ser encontrado em dicionários, glossários e enciclopédias. É um texto impessoal, isto é, não contém opiniões, e geralmente está escrito em uma linguagem mais formal, técnica e compreensível, além de poder ter ilustrações. É utilizado como um conjunto de definições e exemplos de uma determinada palavra ou expressão. O verbete contém em sua estrutura informações técnicas e simples sobre o assunto que será tratado, ou seja, apresenta a definição da palavra, como surgiu, a sua finalidade e as características do objeto de estudo, e etc. Só precisamos ter cuidado ao fazer novas buscas pela informação, pois nem todas as fontes são confiáveis. Por isso, devemos fazer mais de uma pesquisa e comparar os conteúdos oferecidos. Então, crianças, nós percebemos, né, que antigamente, para a gente encontrar o significado de uma palavra, nós íamos até a enciclopédia, né? Pegávamos um livro chamado Enciclopédias para poder encontrar o significado dela. Depois vieram os dicionários, nós temos os glossários, né? Mas hoje é muito comum você ir direto na internet, porque você joga lá o nome da palavra e pergunta o significado. E lá sai tudinho, né? Só que como nós vimos aí no vídeo, é necessário você fazer uma pesquisa de uma fonte confiável. Então é bom sempre você fazer mais de uma pesquisa, comparar aí, para ver se realmente bate a informação, tá bom? Mas aí a gente vai ver isso mais detalhado agora aqui na telinha. Acompanha comigo. Verbete. O verbete é um gênero textual que pode ser encontrado em dicionários, glossários e enciclopédias. É um texto impessoal,
e geralmente é escrito em linguagem mais formal. Veja exemplos de verbete. Nós temos aqui o dicionário. No dicionário, apresenta o maior número possível de significados de uma palavra e exemplos do seu uso em vários contextos. Ou seja, no dicionário, existem palavras que têm mais de um significado. Então, no dicionário, nós vamos encontrar o significado e, muitas vezes, o exemplo para que você possa entender esse significado. Continuando. O glossário. São mais resumidos, apresentam os significados de uma palavra em determinado contexto de uso. Pode conter informações variadas e importantes sobre um assunto ou personalidade, por exemplo. Nesse caso aqui do glossário, geralmente nós encontramos nos livros. Quando você está lendo um livro didático, principalmente, você está lendo um texto e existem algumas palavras que estão lá no glossário, né? E você pode identificar o significado dela de uma forma dentro daquele contexto. Aquela palavra ela pode até ter mais de um significado, porém, dentro daquele texto, ela tem um significado específico. Certinho? Vamos continuar? Nós temos aqui a enciclopédia. São obras de consulta que apresentam ao leitor informações gerais, mais significativas, organizadas em verbetes. A interação comunicativa é ampliada, os conhecimentos ao leitor sobre o que o texto aborda. Ou seja, aqui a informação já é mais detalhada sobre o significado daquela palavra, daquele verbete. Então, vai estar bem detalhado, bastante informação sobre a origem, de onde ele surgiu e muitas coisas bem mais detalhadas, certinho? Vamos continuar. Verbete de dicionário. É o mais usual na sala de aula. É um texto objetivo que tem por finalidade informar o leitor sobre o significado de uma palavra. Eles são organizados segundo a ordem alfabética e contêm subdivisões. Os elementos presentes em um verbete são entrada, definição, origem, finalidade, exemplos, informações históricas, classificações gramaticais, fonte de pesquisa. Portanto, o verbete é um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos determinados pela obra de referência, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. Veja exemplos. Aqui nós temos exemplo, né, de um verbete, vitupério. Aí, substantivo, né, masculino, ação ou efeito de vituperar, vituperação. 2, o significado 2. Palavra afrontosa ou ofensiva, injúria, insulto, suglação, viltar, né? Terceiro, advertência ou repreensão dura, severa. 4, ato vergonhoso, infame ou criminoso, sujeito masculino, né? É um sujeito masculino. Ou seja, esse nome, né, virtúpero, é o nome masculino, sujeito masculino. E tem todos esses significados. Vocês viram aí que tem 4 significados, né, para que a gente possa conhecer. Vamos ver mais um? Família, tão conhecido por todos. Aqui tem 2 significados, né? Família é um substantivo feminino, né? Primeiro, pessoa ligada por intenso laço de alegria e respeito pela vida uma das outras. Ou seja, as pessoas da família, né? São as pessoas, os familiares. 2, amor incondicional. Quando você diz assim, você já faz parte da família, né? Ou seja, você tem um amor incondicional por aquela pessoa ao ponto de comparar ela a ser da sua família. E no outro não, realmente tem um laço sanguíneo, é pessoa da sua família mesmo, então tem 2 significados. Continuando, vamos ver mais um. Cumprimentar. Aí você percebe aqui, ele já mostra também, né, as palavras, como elas ficam separadas. Cumprimentar, ele é um verbo, né?
No primeiro sentido aqui, dirigir gestos ou palavras de saudação a alguém. Bom dia, meninos. Aqui é um cumprimento, né? Você está cumprimentando alguém. Seguindo o significado, dar os parabéns a alguém. Vou cumprimentar. Luiz, pelo seu aniversário, ou seja, você vai até a pessoa cumprimentar ela pelo seu aniversário ou dar parabéns por uma atitude que ela fez. Continuando. Estudar. Procurar adquirir o conhecimento de algo. Estudar uma lição. Pessoa passou a vida a estudar. É o exemplo, né? Quer dizer, estudar uma lição, então ele passou a vida a estudar. Fazer parte de um curso ou instituição educacional. Quando você está na escola, você está estudando, né? Estudar biologia, não consegue estudar com frequência. Aí está falando que a pessoa não consegue estudar com frequência. Ou seja, o significado de estudar, a pessoa que estuda, ou ela está estudando um curso, né? Ou de direito, ou de filosofia, um curso específico. Então, aí está se referindo ao ato de estudar. Continuando. Aqui, nós temos aqui um verbete totalmente desordenado, né? Tá aqui tudo fora da ordem e tem alguns exemplos. Nós vamos tentar montar ele. Mas antes eu quero que você olhe para que você analise como você vai montar. Qual será o pontinho aqui, esse retângulozinho que a gente vai usar primeiro? Muito bem, nós vamos usar primeiro a palavra trabalho e logo depois nós podemos usar trabalho aí separado com esse ponto, ou seja, a palavra separada, né? Com as sílabas separadas e o substantivo. Vamos ver como vai ficar? Olha só, trabalho, substantivo masculino. Número 1, ato de trabalhar. 2, atividade geralmente remunerada, a que alguém se dedica. 3, local onde se realiza essa atividade. Por exemplo, gosto de morar perto do trabalho. 4, coisa que se tem que fazer ou solucionar. Por exemplo, se não estiver com tanto trabalho sobre a mesa, iria almoçar com vocês. 5, qualquer obra realizada. Exemplo, o professor elogiou muito o meu trabalho de curso. Viu só o trabalho com vários significados, né? Aí aqui nós temos, né, castelo, substantivo. Aqui nós já temos não é mais no dicionário, aqui nós já temos no glossário. Lê um texto e tá ali o glossário daquela palavra. Por exemplo, castelo. Tá vendo que ela tá separada por pontinho? É um substantivo. Residência muito grande, cercada de muros altos com torres de proteção. Aí o exemplo, a princesa estava presa na torre do castelo. A perguntinha aqui para vocês, por que no nome castelo tem esses pontos? O que vocês acham que está separado em ponto? Porque está mostrando, né, a separação silábica, a forma correta de separar, não é isso? Olha só. Então, muito bem, né, nós vamos finalizar por aqui. Você viu que a princesa estava presa na torre, né? Ali está dando um exemplo de como utilizar essa palavra castelo. Então, é muito simples, né? O gênero textual verbete. Você pode olhar, ver que tem vários significados. E a gente vai finalizar nossa aula por aqui. E gostou dessa aula, quer rever, quer tirar alguma dúvida? Acesse lá a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!